E hoje, então, a gente tem aquele quadro especial que é uma vez no mês só que acontece. É o Assentado no Monte das Oliveiras, que a gente tem a participação do Sérgio Alves, o ministro da Palavra. E hoje a gente vai ter um tema que também foi tirado do livro, que foi a Dica Mensal, a Obra Única de Deus, que é aquele tema, uma frase polêmica que a gente sempre coloca, né? Por que Deus nos criou? E hoje, então, a gente vai fazer esse bate-papo com o Sérgio. Eu vou pedir para o Kael colocar ele na tela aí para a gente já dar uma boa noite para o Sérgio. Coloca ele na tela aí, Kael. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Boa noite, Caio. Boa noite a todos aí do estúdio. Boa noite à audiência do programa. Que Deus hoje esteja nos abençoando aí, o presbítero de Novo Hamburgo, o Vitor também estou enxergando aqui, e os convidados aí, né? Que Deus abençoe a todos. Com certeza. Hoje, então, Sérgio, a gente tem aqui um assunto para falar e até a gente colocou o título do Porquê Deus nos criou, mas a pergunta para iniciar, eu acho que seria melhor para a gente iniciar o nosso bate-papo, é o que Deus quer com a gente aqui? Qual é a nossa missão aqui na Terra? Porque é algo que eu me perguntava antes de ler esse material, essa dica mensal que a gente tem nesse mês, a obra única de Deus. Olha, o que Deus tem como propósito com a criação do homem, é porque o homem faz parte de um plano que Deus tem um desejo, uma vontade de ter um reino na terra. Porque Deus já reina desde a eternidade passada e até a futura, ele já tem um reino na esfera espiritual. Mas aprove a Deus também ter esse desejo, esse plano de ter um reino na esfera natural, que é a terra. Então, por esse motivo, porque pouco a gente sabe do reino da esfera do espírito, mas aqui do reino natural, a gente já conhece muitas coisas porque Deus mostrou na Bíblia. Inclusive, mostrou o motivo, a razão pelo qual Deus criou o homem, e ali também explica o que Deus quer conosco aqui na Terra. Lá em Gênesis, Deus diz que criaria o homem para governar, dominar, controlar, administrar a Terra por meio do homem. Então Deus não quer fazer esse trabalho sozinho em espírito. Deus queria vida natural. Deus quer ter uma representatividade natural. Então, o plano de Deus era criar o homem e de dentro do homem, como o conteúdo dele, ter esse reino, desenvolver a terra e reinar através do homem, controlar, reinar todas as coisas aqui no planeta por meio do homem. Só que esse plano, por causa do pecado, frustrou. Então, esse é o objetivo de Deus. Então, a criação do homem foi para que o homem possa conter Deus e expressar Deus. E aí, como houve a queda, isso complicou demais para ele. E daí vamos continuar então no assunto, né, Sérgio? Importante a gente falar que todo mundo então está nesse plano, né? Então isso acho fundamental, todos nós temos essa consciência de que Deus tem um plano para cada um de nós, né? Isso é muito importante até para dar sentido na nossa vida, né, Sérgio? Tem um propósito para cada um, na verdade. Exatamente. E, Sérgio, daí, puxando nessa linha, a gente estava conversando sobre, e queria trocar aqui o assunto, sobre o autoaperfeiçoamento. Então, o que seria o autoaperfeiçoamento e o que seria a restauração de verdade? A restauração é o seguinte: o homem se deteriorou e ficou inútil para Deus, né? Então, a palavra restauração quer dizer voltar à sua posição original de criação. Então, o homem tinha que ter um espírito limpo de toda a rebelião, de todo o pecado. Tá? Então, para iniciar uma restauração, Deus começa salvando e dando um novo espírito para o homem, que é a justificação pela fé. Ou a salvação judicial, como a gente queira falar, que são sinônimos.
Então, no momento que você ganha um espírito novo, você voltou ao estado original que Deus fabricou você. Agora, a alma está contra Deus e está em oposição a Deus. Então, por meio desse novo espírito, agora Deus vai também restaurar a alma, que é fazer ela ficar do estado original de novo, voltar para trás, ficar glorificado como nós éramos limpos e puros no início, antes da queda. Só que com uma diferença agora, nós temos chance de obter a salvação orgânica já. Isso simboliza que nós podemos já ser glorificados já nesse período terreno. Né? E agora, o autoaperfeiçoamento é a falsificação da restauração. É o homem que tem apenas conhecimento e tenta se autopurificar. Isso é impossível de acontecer. Então, Satanás engana os crentes achando que ele vai poder ficar purificado e glorificado, ele se policiando, ele tentando obedecer, ele tudo com a força humana. Isso não existe. Daria para dizer, então, a restauração é feita pelo Espírito, né? É, E pelo autoaperfeiçoamento é a nossa força tentando manipular também, né, uma situação, né? E veja, a mesma coisa que aconteceu no espírito homem, que ganhou um novo espírito, a alma também vai ganhar uma nova vida. A vida da alma vai morrer, então vai ter uma substituição. E a nova vida vai ser o conteúdo da alma, que é o governo de Cristo. E, digamos assim, o autoaperfeiçoamento, o início, eu vou então buscar de Deus, eu vou me alimentar, né? E vai chegar um momento que eu tenho que tomar decisões. Então, esse início, eu tenho que tomar uma decisão. E depois é o Espírito que começa a agir por mim e não mais pela minha vontade, né? Isto é a restauração pura. É quando Cristo, para se cumprir o plano que eu falei no início, lá de Gênesis. Então, Deus de dentro de você, Deus só vai usar o teu corpo e a tua alma. O resto é tudo Deus. Entendeu? Então, a nossa identidade, o nosso eu é Cristo hoje. A gente fala muito de ego. Quem é o ego é o velho homem. Agora, o que é o novo homem? É Cristo. Se expressando através da carcaça do homem e da alma do homem. Até porque se o propósito de Deus, né, é ser esse novo homem, o velho homem não serve para nada, né? Você imagina a irritação da demoniada toda que está na carne quando Deus começa a usar uma pessoa para evangelizar, para curar, para libertar pessoas. Eles ficam horrivelmente perturbados, porque Deus está usando a carne, que é a habitação deles, para fazer as obras de Deus, a obra de milagres, de maravilhas, de sinais que Deus quer fazer. E eles têm que ficar bem quietinhos, aceitando, porque o teu livre-arbítrio cerra eles na carne. Boa noite, ministro. Vou entrar aqui na conversa. Boa noite, esse autoaperfeiçoamento, autorreforma, quando nós caímos assim, entramos nesse estágio, geralmente nós não percebemos isso, né? Geralmente, às vezes, não é totalmente obscuro. Não é uma coisa cega. Mas é uma coisa assim que você gosta. É um ludíbrio da alma. É um ludíbrio. É o inimigo na tua mente falando o tempo inteiro que tu vai obter a restauração por meio do teu esforço humano, através dos teus raciocínios, da tua maneira de viver. Isso aí chama-se puro orgulho, ao autoaperfeiçoamento. Uma pessoa que quer atingir a glória do Senhor pelo seu esforço humano é uma pessoa extremamente orgulhosa, né? Foi falado aqui sobre imitação, um livro aqui da editora que é o Bem Imitação da Vida, né? Diz que a gente não gosta muito de deparar com aquela realidade. Ninguém gosta de ler esse livro. Diz lá que quando o homem caiu, né? Ele perdeu porque Deus criou o homem com a sabedoria de Deus, né? O homem tinha uma sabedoria elevada. Então, ali o homem, quando caiu, ele recebeu morte dentro de si, né? Morte é trevas, é ignorância.
essas trevas, é a própria astúcia do inimigo ludibriando a nossa alma que nós vamos poder agradar, vamos ser santificados, vamos agradar a Deus através da nossa força natural. Seria isso? É o trabalho de Caim. Não faz o que Deus manda, mas aquilo que a alma quer, para não Caim, padecer. Caim olhou para o seu irmão, aí é um trouxa, foi exatamente fazer o que Deus pediu, eu vou fazer muito mais que Deus pediu. E aí se ralou. Se ralou e cansou também, né? Então dá para entender que quantas vezes a gente está cansado demais, seu fardo está pesado demais, daqui a pouquinho a gente não está fazendo o que Deus quer, né? É a pretensão do homem de que agradar a Deus pela sua própria capacidade. Sim. O que agrada a Deus é só a fé. Sim. E eu até vou trazer um exemplo assim, Sérgio, se daria para dizer o autoaperfeiçoamento, né? A gente estava falando, foi acho que no culto mundial, né, sobre a questão do dízimo. Então, se daqui a pouquinho também, eu vou só dizimar porque no fundo eu estou esperando algo em troca. É um tipo de autoaperfeiçoamento, né? Eu quero cumprir, mas a minha intenção é ganhar com isso também. Veja, o ato de devolver o dízimo já está dentro daquilo que Deus quer. A pessoa está lá sofrendo, tem muitas motivações que não são espirituais, mas está devolvendo. Uhum. Ao passo que ele está indo, Deus também entende que tem que iluminar ele para entender a verdadeira motivação para dizimar. Entende? Então, ele é passível de sair de um estado de comercialização com Deus, ou de medo, para chegar a uma realidade da alegria de devolver aquele de Deus e da honestidade, né? Teve alguns dias atrás, acho que a semana passada, foi trazido sobre nós descobrirmos o amor de Deus. E eu creio que se aplica também nessa área como qualquer outro princípio, né, ministro? Porque Sim. quando nós descobrirmos o amor de Deus, nós não vamos mais restringir essa área também, né? Em achar que aquilo ali não é necessário, ou querer fazer comércio, ou achar que vai faltar, né? Eu acho que é isso que... Veja bem, Vitor. Deus te dá tudo. E tu acha que tu é que produz tudo. Eu acho que quando eu trabalhava no início, eu digo assim, não, para aí, esse dinheiro foi eu que ganhei. Isso aí foi eu que comprei. Não foi nada. Foi Deus que permitiu você obter, adquirir aquelas coisas. E a ter aquelas coisas. Então, esse é o engano do homem. Ele acha que ele é autônomo. Mas ele é um escravo das trevas ou ele é um servo de Deus. Ele tem que escolher. Porque quando um homem é muito rico e não conhece Deus, ele estufa o peito e diz, tudo isso aí fui eu que adquiri, que construí, que edifiquei. Aquilo tudo é ilusão, não foi nada ele. É o diabo que está dando, não ataca ele para ele ir para frente, porque o diabo quer usar ele, ou até Deus quer usar ele na ignorância, para gerar empregos, né? Às vezes Deus até permite esse tipo de situação para que a coisa vá à frente, né? Para que a economia gire, vamos dizer assim, né? Não tem nada torto que Deus não pegue e não faça uma coisa boa, tu entende? Sim. É isso que a gente tem que entender. Né? Toda desgraça tem uma coisa que Deus vai pegar e vai tornar em bênção. Tudo tem um fim proveitoso. Tudo. E como a gente estava falando, assim, trazendo, né? Tem às vezes é uma pessoa bem sucedida, né? E eu acho que hoje no mundo se pensa assim, né? Eu trabalho, eu não roubo, né? Eu não traio, então, eu até ajudo os carentes. Então, eu sou uma boa pessoa, eu estou salvo. Isso é um tipo de autoaperfeiçoamento? Podemos dizer assim que o autoaperfeiçoamento é quando a pessoa conhece a palavra e não aceita o sistema educativo de Deus e prefere ele fazer a moldagem das coisas, mesmo conhecendo a palavra, mas ele não cumpre tudo, ele vai cumprir só o que gosta e quer. Que não é penoso, né? Não, ele não quer passar dificuldade e não quer contrariar seu ego. Então, ele vai até um ponto, mas faz tudo parcialmente e não é com absoluta obediência. Nós vamos abrir aqui, Beto, tá tão quietinho. Temos um aqui, convidado aqui, Sérgio. Vou te passar. Estou vendo lá no fundo. Aqui, eu vou te passar aqui o presbítero aqui da região, ó.
Olá, boa noite, ministro. Boa noite. Tudo bom, irmão? Uma pergunta. O Senhor, ele nos cria com um propósito para a nossa vida, mas o engano, o autoaperfeiçoamento, o engano faz com que a gente queira administrar esse caminhar que o Senhor nos coloca. E para isso ele tem que nos quebrar, com certeza. É isso, né? É isso aí. O autoaperfeiçoamento só termina quando Deus quebra a pessoa. Entende? Então, o que é quebrar? Quebrar é terminar com aquela força natural, humana que você tem. Deus tem que fazer com que aquilo não tenha mais força dentro de você. E que você não acredite mais naquilo. Que você não confie mais naquilo. Que é a autoconfiança. Porque só assim daí a gente vai de encontro ao Senhor novamente para procurar o caminho, né? É, porque você, quando é quebrado por Deus, que Deus te ilumina e você vê que você não pode dirigir a tua vida e que tu é muito fraco e que tu precisa se agarrar com Deus para levar à frente a uma restauração, é nesse ponto que as tuas bênçãos começam a vir do céu para ti, entende? Porque agora tu te entregando para Deus, Deus vai cuidar de ti, não é mais você. E quando a gente descobrir que isso é a coisa melhor que tem, né? Uma coisa mais fatal que tem, que o Senhor nos controla, nos conduz, nos leva, isso faz com que a gente deixe a religiosidade, né? Para que venha seguir o Senhor. Aí nós abandonamos o velho homem porque a gente vê que ele é imprestável e só faz mal para a gente. É a mentira, que nem foi falado ontem, né? Ele só vem para mentir, nos enganar, né? E roubar, né? E ele consegue, sabe? Incrível. Até os crentes mais antigos, assim, eles enganam. Né? É verdade. Sim, tem situações, até pessoas assim que a gente enxerga e elas se convencem que a gente pode chamar de o poder latente da alma delas vai ser o necessário, né? Ela se convence achando que aquilo faz parte, mas em nenhuma parte desse caminho está se negando. Mas, Sérgio, até a última pergunta antes dos investidores do reino, que já está queimando o nosso horário aqui, mas só para também não perder, desconectar a linha de raciocínio. Quando uma pessoa está convencida que aquilo que ela está fazendo é algo, talvez, que para ela o Senhor deseja, mas a gente consegue enxergar que não é verdade. Que posição que a gente tem que tomar conforme isso? Além da oração, com certeza. A gente consegue chegar nela e talvez convencer, de certo modo. Eu sei que somente o Senhor consegue convencer, mas essa é uma dúvida minha. A única maneira disso aí tomar um rumo como Deus quer é fazer a pessoa aumentar a consagração, que é a chegar para a palavra e os materiais. E é o jejum, a oração, porque ela tem uma mente muito forte, obstinada. Então, quanto mais ela coloca a mente na palavra, mais fraca vai ficar a força natural dela. Então, isso não é um clique mágico, isso demanda um tempo. Porque até a situação, falando da minha rotina, assim, pessoas meu ciclo social, assim, eu enxergo que para elas se sentem como fazendo um dever de Deus, assim, até muitas vezes a gente se convence que mas a gente tendo uma clareza, se aprofundando mais na palavra, conhecendo ela, a gente vê que ali tem muito do poder latente da alma, sabe? Então, foi bom até porque é uma dúvida minha mesmo. Essa questão é conseguir aproximar a pessoa da palavra, porque somente o Senhor convence, isso a gente sabe, né? Somente a obra do Espírito que funciona, né? Tá todo mundo me fazendo sinal para os comerciais e investidores do reino, quase que deu vento aqui, um sinal constante. Vamos lá, Caio, então, puxa os investidores do reino, que depois a gente retoma o nosso bate-papo. Bora lá. Amém. Já voltamos. Almada Planejados, produtos com design e padrões modernos, mais versatilidade em todos os ambientes da sua casa. Cozinhas, dormitórios, closets, banheiros, lavanderias e móveis corporativos. Com 26 anos de experiência, atendemos em todo o território nacional. Nosso parque industrial está localizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Empreenda com o que será sucesso de vendas. Faça parte dessa equipe. almadra.com.br, o melhor projeto.
Fazenda Baújuá, em São Francisco de Paula, convida todos a participarem do grupo familiar todas as quartas-feiras às 19 horas e todo primeiro sábado de cada mês do culto de Santa Ceia às 13h30, Estrada Morro do Baú 88. Temos também o culto de comunhão aos domingos às 19 horas, na Rua Pinheiro Machado, 187, em São Francisco de Paula. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esperamos por você. Quer garantir sua vaga no mercado de trabalho e se tornar um profissional de sucesso? Conheça a Data Mais, Centro de Formação Profissional. Cursos profissionalizantes nas áreas de informática, administrativos, projetista de imóveis, gastronomia e beleza. São mais de 60 opções de cursos. Rua Jacob Clemente Schomer, 182, sala 202, em Bom Princípio. Fone 51-3634-1940 ou acesse facebook.com/datamais.bomprincípio. Amiga, preciso renovar o visual. Você sabe onde eu compro peças lindíssimas? Claro! A JL Acessórios tem tudo o que você precisa. Joias, semijoias, relógios, perfumes, bolsas, calçados adulto e infantil. Siga-nos nas redes sociais. Enviamos para todo o Brasil. JL Acessórios, você linda da cabeça aos pés. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo em Viamão, Rio Grande do Sul. Domingo, culto às 19 horas, e estudo da palavra nas quartas às 20. Você é nosso convidado. Rua Santo Onofre, 51, Parada 45. Fone 51-98040-0144. Ministério Metamorfose Espiritual. Investindo no reino de Deus. Há mais de 15 anos, a Mecânica Godoy oferece o melhor para seus clientes. Para nós, qualidade e confiança andam juntas. Com os melhores profissionais, trabalhamos com carros nacionais e importados, freios, suspensão, motor, caixa de transmissão, parte elétrica e hidráulica e tudo mais que você precisar. Agende uma avaliação pelo fone 54-981-22-3193, na Rua João Nicolete, número 123, em Caxias do Sul. Mecânica Godoy, seu carro em boas mãos. Vai trocar de carro? Agora Placas Automotivas em Cachoeira do Sul e região tem endereço certo. Rua Maria do Carmo, número 20, sala 2. Friedrich, estampadora de placas. Fone 51-3722-1898. Não esqueça, é na Friedrich, estampadora de placas. Isso aí, finalizado então os investidores do reino e vamos falar então da novidade, já está na tela aqui para vocês. Essa novidade a gente já vem falando há um tempo, né? É a novidade desse QR Code que está aqui na tela para vocês. E eu vou ler o recadinho que os investidores deixaram aqui para vocês, ó. Quer encontrar produtos e serviços de alto nível? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e descubra promoções únicas preparadas pelos nossos apoiadores. São descontos especiais e condições que você não pode deixar passar. Não fique de fora, aproveite essas ofertas exclusivas agora. E é muito simples, é só escanear o QR Code que está aqui na tela. Eu vou deixar um tempinho para vocês irem aproveitando e vou lendo aqui o pessoal que está nos comentários. Também está falando do nosso bate-papo aqui, ó. Vamos ler. Eu vi que tem um comentário bem grande aqui, ó. O pessoal dando boa noite. O Luciano Moraes, Jaqueline Moraes conectados aqui com a gente. A Adriana Boff também. Ó, aqui a Ângela colocou: a obra única de Deus é só crer em Jesus. Já está tudo pronto. Basta obedecer e deixar o Espírito operar. Aí falam do material também. A Lúcia Silva colocou um comentário bem grande que eu vou ler para nós aqui, ó. Veja, logo que somos batizados temos uma alegria, uma busca, um amor por Cristo, mas não perseveramos e logo sentimos fome, porque a carne sente desejos e começamos as práticas da velha criatura. Não passamos, logo queremos alimentar nossos antigos desejos. Daí a demora da restauração. Se perseverarmos, logo estaríamos restaurados e glorificados, como foi Pedro, Estevão e outros. É essa questão da restauração que também fala nesse material da obra única de Deus, esse material que está servindo como base do nosso bate-papo. Esse bate-papo a gente começa com uma pergunta, mas vai indo para assuntos aí, a gente vai tirando dúvidas também, é muito bacana. Vou pedir para o Kael já também colocar o Sérgio aí na tela para a gente continuar. E quem é que vai puxar a frente da primeira pergunta agora? Sérgio, então, que nem um comentário agora que ela fez ali no Facebook,
existe a possibilidade de um dia estar restaurado e cair, né? Sim. Tivemos vários exemplos na palavra de Deus, né, de pessoas que atingiram um nível muito bom espiritual e voltaram aos rudimentos antigos e velhos. Às vezes é por momentos que Deus precisa quebrantar a pessoa, às vezes a pessoa realmente retrocede porque não quer mais o evangelho do reino, porque achou muito duro a exigência divina. Então os motivos são vários. A gente não pode assim taxar, olha, tudo é por causa disso, né? Então, isso é possível, sim. E até, se ela cair, pode até voltar de novo. Quem está de pé, cuide para que não caia, né? Eu já vi pessoas caírem, né, e realmente falar muito mal da igreja e do reino, e depois voltaram. E voltaram com arrependimento genuíno. Então, o processo de restauração ele pode acontecer mais de uma vez na nossa vida, né? Isso só pode ser uma obra do Espírito Santo, obra de homem nenhum. Ministro, a gente tem ouvido agora nos últimos tempos aí, nos últimos dias, né, a deficiência falha que nós temos aqui, que é uma comissão genérica de toda a igreja, né, cada membro chamado para o corpo de Cristo, ele está ali com a incumbência de dar frutos, né, gerar e cuidar, e a gente vê a deficiência na vida da igreja em relação a isso. E a gente volta lá de novo para a base de tudo, né, que é o amor a Cristo e a consagração. E ontem veio também assim essa palavra assim, foi bem objetivo assim que o senhor trouxe para nós em relação a esse espírito que tem tomado também a vida da igreja, que é a avareza. Né? Então a gente percebe assim que existe assim um conluio, vamos dizer assim, de forças das trevas, né, para que nós como filhos de Deus assim não venhamos a cumprir as determinações que Deus determina, e parece assim que existe assim um esfriamento cada dia maior, né? A gente percebe isso, né? Isso atribui-se ao que está escrito na palavra, que nos últimos tempos a graça ela seria menor, mas também diz que Deus ele vai aumentar a graça sobre os filhos deles, né, para que a gente possa suportar as provações e continuar nesse caminho apertado. O que o ministro tem a dizer para nós em relação a esses dois itens aí, do gerar e cuidar e da avareza? Olha, o gerar é uma questão de consagração e de obediência, né? Então, Deus manda tu ir ao incrédulo pregar boa nova, mas se tu ficar, não vai se cumprir o que ele mandou. Então, sempre nós temos em questão a questão da obediência. Temos que sempre cuidar isso. O que mandou? Deus está mandando para gerar. Deus está mandando primeiro eu consagrar, para depois ir, que quem gera é Cristo, não sou eu, não é o evangelista. Quem faz uma pessoa nascer da água do Espírito é só Deus. Quem faz ele despertar para a boa nova é só Deus. Então, é por isso que Deus disse, o ide tu pode fazer, mas fazer a obra dentro dela tu não pode, sou eu. Então tu me leva lá. E as pessoas ficam. Eles fazem o contrário. Eles ficam lá no conforto, eles não saem, eles não visitam, eles não vão no hospital, eles não abordam as pessoas, eles conversam com 20, 30 pessoas durante um dia, não falam nada de Jesus. Então, essa pessoa não está obedecendo o ID. E aí, então, Deus também não pode gerar através dela, porque ela se nega a fazer o que Deus mandou. O Senhor disse que é para pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, claro que tem momentos adequados para fazer isso, às vezes não é uma oportunidade, mas geralmente tem a oportunidade. E aí, o cuidar já é diferente. O cuidar já é um compromisso que eu tenho com meus irmãos que estão na fé. Então, se eu vejo um irmão lá completamente fora dos padrões de Deus, eu não vou lá para criticar ele, julgar ele, acusar ele. Eu vou lá para tentar, com oração, com ministração da palavra, com paciência, tentar recuperar
a visão dele para que ele volte aos caminhos do Senhor e venha agir corretamente. Mas tudo é feito com um fruto do Espírito chamado amor, e não com legalismo e religiosidade. Isso jamais se faz. E a igreja hoje inverteu as coisas. Nós somos legalistas e religiosos e julgadores e acusadores, em lugar da gente fazer um cuidado amoroso às pessoas. E o que está errado na igreja é isso. Aí uma pessoa lá está passando uma dificuldade, o irmão chega lá e diz: tu está assim por causa que tu fez isso errado, tu está assim porque tu fez aquilo errado. Não, ele está assim porque ele precisa de cuidado. Está sem cuidado. Quando nós deveríamos atrair essas pessoas para nós acabamos assim repelindo elas por essas atitudes religiosas e legalistas, né? Hoje na igreja, assim, a gente fica amargurado por coisas que não cabem a nós. Aquilo ali não envolve a minha alma naquela questão. Por exemplo, assim, muitas vezes eu quero isso, quero desse jeito, quero assim, não acontece. Mas Deus está no comando. O homem não consegue mandar nada, entende? Deus está no comando. Então, se Deus está permitindo que aconteça daquela forma que eu não gosto, é porque Deus quer. Porque eu estou acostumado todo dia só a ver coisas que eu não concordo, que eu não gosto. Mas Deus está fazendo daquele jeito, como é que eu vou me insurgir contra Deus? Eu acho que isso é um problema que acontece pelo fato realmente da gente ainda não estar no espírito, porque quando nós nos deparamos assim com as contradições, as coisas avessas daquilo que nós esperamos, nós saímos da nossa posição. Ou seja, a nossa posição ela tem que se manter firme, nós temos que nos manter ali, né? Cumprindo ali o nosso ministério, que é gerar, é cuidar. E a gente vê assim que quando sopra um vento contrário, a gente acaba... Foi trazido ontem, né? As pessoas chegam cheias de problema para nós e às vezes estão amarguradas, às vezes nós pegamos aquilo para nós, né? E em vez da gente ter uma atitude contrária e causar um impacto positivo, né, bíblico, cristão, né, liberar espírito, a gente acaba liberando morte. E isso, eu acredito que isso é sair da nossa posição, né? É isso aí. Eu estou vendo o culto de Cachoeira ontem, nós falamos sobre isso. Procura na Bíblia onde tu viu Jesus com ansiedade, com rejeição, com amargura, julgando pessoas. Procura. Eu já procurei toda a Bíblia e não achei. Jesus teve depressão. Não teve depressão. Jesus foi rebelde. Não foi rebelde. Foi desobediente. Também não foi. Não achei nada na Bíblia que classificasse ele como caído. Eu só vi uma natureza divina fluindo através dele. E isso nós temos que seguir esse caminho. Por que Jesus não se amargurava? Porque ele perdoava todo mundo e aceitava as pessoas como elas eram. Agora, isso vem de encontro... ele pregava a verdade. Isso vem de encontro para trabalhar na nossa vida, então. Porque a gente vai, leva a palavra, como foi dito. Nós temos que pregar a palavra, falar como o juiz, né, que tem que estudar as leis. Nós também estamos estudando tudo aquilo, né, conforme vem do ministério. Nós temos que levar essa palavra. Mas, às vezes, o povo aceita, olha, recebe, mas não faz. Então, às vezes, a gente se acha, será que eu não consegui ser transparente, não consegui falar a verdade? Ou o Senhor está trabalhando na nossa vida? Trabalha nos dois lados. Né? Porque não desperteis até que este o queira. Ou que ele o queira. Porque essa palavra eu entendo dos dois lados. Então, sim, a obra é do Espírito na igreja. Não é porque eu vou pregar que eu vou exigir que as pessoas aceitem. Mesmo pregando o que é de Deus. Como eu falei ontem no culto mundial, ninguém é obrigado a obedecer a Deus. Ninguém. Obedece quem sente que deve obedecer. Que recebe e frutifica, né? Então, se as pessoas não gostam de mim, elas têm o direito de não gostar de mim, eu tenho o direito de amá-las e cuidar delas quando elas precisarem. Não é porque ela não gosta de mim que eu não vou ajudar ela. Sim, com certeza.
Essa é a obra divina do Senhor, né? Jesus ajudava só muitos que não gostavam dele. Eu acho que o perdoar e se arrepender é o maior termômetro, né, que a gente pode ter de restauração verdadeira, né? Porque o perdoar, né, a gente pode dizer, te perdoo, mas a gente sabe o que está passando dentro de nós, né? Eu vejo que a grande restauração é quando isso flui naturalmente, esse perdão, né? É isso aí. Então, Jesus tinha sempre a paz de Deus, porque ele sabia que tinha que perdoar, não importando se ele gostava ou não gostava da pessoa, se a ofensa foi grande ou foi pequena. Se feriu ele ou não feriu. E, Sérgio, por exemplo, o procedimento, digamos assim, do perdão, né? Vou dar esse exemplo. Eu primeiro sei que eu preciso perdoar. Então, o primeiro sentimento, talvez, eu vou me esforçar para isso. E vai chegar num ponto, com a minha consagração, que isso vai fluir naturalmente. Esse seria o processo. Eu primeiro tenho que tomar uma decisão na minha força, né? E depois o Espírito começa a agir por mim quando eu já nem percebo mais que eu estou perdoando e que eu estou amando acima de tudo, né? Exato. O exercício do Espírito vai dando para você a paz para fazer tudo, entende? Agora, se você não toma a iniciativa de fazer contra a tua vontade, tu nunca vai chegar lá. Entende? Tu vai ter um momento de guerra íntima para fazer a vontade de Deus. É porque eu acho que o mais difícil é ir pedir perdão. Porque o ego é muito forte, né? É uma perda muito grande. Porque eu acho que aquela pessoa que vai perdoar no sentido de correção, no caso, né? De conserto, eu acho que fica até mais fácil. Mas aquela pessoa que vai pedir o perdão, eu acho que ali há um constrangimento muito alto e ela tem que perder muito para isso, né, irmão? Tem, é verdade. Tu liberar perdão é só com Deus que tu fala. Agora, quando tu ofende uma pessoa, tu tem que te humilhar muito, né? E isso é melhor do que liberar. Até hoje eu entendo que é melhor. Tira um peso muito grande de cima da gente, isso, né? E do outro também. É verdade. Então, a gente pode entender que Deus tem um propósito lá na nossa criação e Ele tem um propósito durante toda a nossa vida, né? Porque eu acho que hoje a depressão vem muito isso, né? Esse vazio, esse sentimento que a gente não é bom, que a gente não está perdido, né? E esse perdido é fora do nosso caminho, né? Fora do nosso propósito com Deus. Com certeza. O que me dá muita piedade, às vezes, é quando eu vejo uma pessoa dizer assim, na igreja, estou melhorando. Estou melhorando. Então, a obra é de autoaperfeiçoamento mesmo. Melhorar o que está ruim significa que vai ficar pior, né, Sérgio? Amém. Mas, irmão, eu vou te fazer uma pergunta assim, como é que a gente faz? Porque a gente se pergunta, né, na questão, ainda quero voltar na questão da avareza, né, que é um dos tentáculos aí do inimigo que nos prende. E como é que a gente faz para se libertar disso? Porque é um espírito de incredulidade, né? Uma fortaleza mental, creio que seja isso. Para tirar esse escorpião do bolso aí, sem usar aí um detefon, um negócio aí, né? Para a gente se libertar disso e entender que isso é bênção para nós, né? Como o perdão, Deus quer nos prosperar, como que nós vamos, assim, ter esse entendimento, assim, para se libertar disso, irmão? Veja, a palavra tem vários preceitos. E varia de uma pessoa para outra. Tem um que é bem fácil de cumprir para ti, outro é mais difícil. Não é assim? Sim. Então, o que é mais difícil para cumprir, e é genérico para mim, é a questão da obediência e a área financeira a Deus. O dízimo e a oferta que conclui que é a nossa contribuição para a edificação do reino, expansão do reino. Então, se uma pessoa ela tem o coração dependendo desses bens materiais e financeiros, porque ali aquilo é o que dá segurança para ela. Deus não dá segurança para ela. A gente tem que entender isso. Não adianta julgar uma pessoa porque ela não está dizimando, não está ofertando. É porque lá dentro dela, ela está dependendo daquilo. E ela não tem capacidade, se Deus não operar no seu íntimo, de mudar isso.
Então, se ela está se consagrando, ela vai vencer. Agora, se ela não está se consagrando, aí Deus tem que dar experiências de quebrantamento para ela entender. Porque no momento que Deus vê que um servo se consagra, ele tem misericórdia para ajudar aquela pessoa a entender sem sofrer muito. Agora, se a pessoa fica irredutível na obediência, depois de conhecer os preceitos, e vê que a consagração é insuficiente para ela receber luz, aí Deus tem que quebrá-la. Porque ali ela endureceu o coração, e Deus tem que quebrar o que endurece. Lá o coração está duro, Deus tem que quebrar aquele coração. Entende? Sim. Veja bem, na minha vida, em 11 meses, eu perdi tudo que eu achei que eu ia viver 100 anos sem precisar de dinheiro de ninguém mais. Em 11 meses eu perdi tudo. E fiquei devendo. E na minha cabeça matemática, eu posso agora viver 100 anos e eu não preciso de trabalhar nunca mais. Olha o engano. Né? O nível de engano por não conhecer Deus e o poder de Deus e o poder das trevas que Deus libera. Em 11 meses ele dissipou tudo. Tu vê, né? Então, a quebradeira, Sérgio, ela vai ser cada vez maior nos nossos pontos que Deus precisa corrigir mais, né? Sim, não adianta ter... Como é que Deus vai quebrar porque não sai caro para você, que não tem um custo elevado? Aí não tem graça esse quebrantamento, nem é quebrantamento, é afago divino. Eu uma vez estava pregando, né, levando a palavra, e uma amiga minha me disse assim, eu tenho medo de ir para a igreja porque eu tenho medo de sofrer, porque eu sei que eu vou sofrer quando eu chegar lá, eu sei que eu vou ser quebrada. E é isso um engano muito grande, né, que Satanás coloca na vida das pessoas. Vai entrar na igreja e vai ser tudo quebradeira. Vai ser quebradeira naquilo que a gente precisa ser corrigido, né? Deus sabe administrar isso sem destruir ninguém. Amém. É logo a parte que o ego é maior, né? É sempre aquela parte que a gente é mais apegado. Igual como o Sérgio comentou, necessitou ali de igual o Sérgio falou, 11 meses ali para o Senhor levar tudo para se fortificar mais ainda no interior, né? O Espírito Santo poder agir. Que é bem como fala a palavra que a gente escuta e também um louvor que a gente escuta direto. É o vaso quebrado libera um bom aroma. Então, se o vaso ali quiser ter perninha e sair caminhando para onde quiser, ele não está fazendo o dever dele, que foi o que a gente já iniciou o nosso bate-papo e o que a gente também está encerrando esse nosso bate-papo. Passou muito rápido. Passou muito, muito rápido esse tempinho aí, mas com certeza o Senhor nos edificou muito. Eu queria pedir para o Sérgio deixar as considerações finais aí para o pessoal, se tem mais algo para liberar aí para nós, e deixar uma boa noite para todos que estão nos assistindo e participando bastante aqui no comentário. Eu quero agradecer a comunhão, a participação do programa, que é mensal, a audiência do programa, e sempre dizer que estamos vivendo momentos que a gente não pode vacilar a consagração e considerar as mensagens para arrumar nossa vida com Deus. Tudo que Deus está falando agora é muito importante, para que a gente não tenha aqueles golpes de quebrantamento radical. Amém? Amém. Isso aí, muito obrigado, Sérgio, pelo tempo aí dedicado a estar com nós. Valeu, até mais. Até mais, tchau. Deus abençoe. Tchau. Dia 28 de dezembro estamos aí. Já estamos no encontro microrregional. Já você separou as malas já? Já tá tudo pronto, já até o espaço lá tá pronto. Tudo pronto, é isso aí. Para quem quiser também participar, feito o convite. Pode fechar, tudo certo. Desde quinta-feira já vai estar acontecendo o seminário, né? Sim. E no sábado, dia 28, o encontro microrregional lá em Cachoeira do Sul, os 4 dias para finalizar o ano com chave de ouro, né, Beto? Glória, com certeza. Então, todo mundo tá participando lá. Todo mundo participando, indo já quinta, sexta, sábado e fechando com o culto de ceia no domingo. Com certeza. Vai ser muito bacana, com certeza. Eu acho que o pessoal todo da mesa vai estar lá, então vai nos achar lá. Vamos poder fazer um bate-papo sem ser nos microfones, né, Gabi? E é isso aí, tá todo mundo convidado. Eu agora quero agradecer a todos que ficaram, então, conectados com nós nesse programa de hoje, nessa programação. Todo mundo que já viu a novidade, o estúdio novo aí, que a partir de agora vai ser assim. Vai ter uma mesa diferente, já tem as paredes, tá tudo diferente. Até a posição das câmeras, a gente tá até se adaptando um pouco. O Caio longe de mim, eu não tô ainda acostumado, né, Caio? E aí, ó? Nem um pouquinho.
Mas é isso aí, muito obrigado por todo mundo conectado. Agora eu, Caio Carvalho, vou me despedindo e vou deixar um por um aí para poder dar as considerações finais. Boa noite, Beto, primeiramente. Boa noite, meu querido. Foi muito bom participar, aproveitando a minha folga lá de Ivoti, né? E aqui de Novo Hamburgo, que eu tenho um casal que eu atendo também. Mas tá tudo certo. Deus abençoe a todos. Isso aí, boa noite, Vitor. Boa noite, Caio, os colegas aqui de bancada, todos que nos acompanharam, prestigiaram o programa. Sempre é muito bom participar. Recadinho final, só lembrando as nossas programações. Amanhã temos a Terça da Bênção, a partir das 18 horas. E na quarta-feira também teremos aqui uma outra ministração, justamente do que foi abordado aqui hoje. O livrinho tá aí, mostra pro pessoal, Isso, hein? a obra única de Deus. Onde é que é, Caio? Só mostrar para lá. Aqui, ó. Aí, ó, pessoal, eu consegui ver aí. Então, se você puder participar, participe, convide, divulgue. Então, quarta-feira às 20 horas, tu és o nosso convidado aí. Deus abençoe a todos. Isso aí, boa noite da Gabi, nosso participante aí, todo assentado aí, sempre levando o assunto para um alto astral aí. É isso aí, né? E o Beto falou, né? Porque eu sou de Ivoti, mas todos nós somos um corpo só, né? Então, estar em comunhão com todos os nossos irmãos é fundamental, né? E que esse processo de restauração, ele ocorra em nós, né? Até os últimos dias. Amém. Isso aí. E uma boa noite a todos que nos assistiram. Deus abençoe você e a sua casa. E quarta-feira a gente está de volta com o programa Monte das Oliveiras. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Obrigado, Senhor. Jeová, Shalom, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.